Olá pessoal, nesse vídeo vai ser a parte 4 do livro Mastering the Dynamics of Innovation, do James Utterback, a quarta e última parte. Então ele vai tratar de uma nova indústria, a indústria de comércio de gelo. A indústria de comércio de gelo, ela se estabeleceu aí no século XIX, né? E consistia em você ir nas geleiras, cortava o gelo e embarcava aquilo por navio até o local dos clientes, né? Então aí se fez grandes empresas dos Estados Unidos se estabeleceram no comércio internacional de gelo, com gelo cortado dos lagos da Nova Inglaterra, para portos do Caribe, Europa, Índia e outros países. Em 1825, né, o grande empresário, conhecido como Rei do Gelo, estava fazendo grandes vendas, faturando muito, mas era difícil cortar o gelo. Então, ele conseguiu fazer um aperfeiçoamento no corte do gelo, envolvendo essas espécie de arado aí, que ele cortava o gelo com auxílio de animais. Então, essa situação original era o corte feito mais ou menos pelas pessoas, e na segunda situação com corte feito por animais. Isso conseguiu aumentar a produção e triplicar as vendas. O arado de gelo puxado por cavalos cortava em blocos uniformes. Então é uma inovação aí tecnológica no processo aí de fabricação do gelo. Depois você teve outra tecnologia que veio como radical, essa é uma tecnologia radical, foi começar a surgir as máquinas para fabricar gelo. Essa é uma primeira máquina fabricada por Jacob Perkin, na Inglaterra, teve patente em 1834 e usava compressão de gases num ciclo fechado, para produzir gelo, uma compressão do vapor, né? Então, e várias outras soluções começaram a surgir. Note que os produtores tradicionais de gelo continuaram com o seu produto vendido no mercado. Depois, em 1886, a produção de gelo pelo método tradicional foi a maior de todos os tempos, 25 milhões de toneladas. E essa grande demanda por gelo, ela acabou obscurecendo a ascensão dessa nova tecnologia. Porque você tinha que atender rapidamente o mercado, né? E foi pelo método tradicional. As máquinas de compressão contínua estavam sendo testados com diferentes refrigerantes, né? Testou-se o metil, o éter, o óleo, até que finalmente chegou na amônia, em que você permite trabalhar com máquinas, trabalhar com pressões menores. A primeira máquina de compressão com amônia surgiu em 1872. Em 1890, teremos as máquinas já operadas com eletricidade. Com a Primeira Guerra Mundial, aí sim o ciclo da extração manual de gelo se encerrou. Então, o que você pode ver nessa tecnologia antiga é que você tem a tecnologia tradicional de corte de gelo, que está lá em azul. E ela está evoluindo, está chegando ao seu patamar. Tá? E você tem uma tecnologia nova, com refrigeradores, né? Produção de gelo artificial, que é essa curva vermelha. Então, normalmente, essa ruptura de uma tecnologia para outra vai acontecer no tempo T2. Mas o que aconteceu com a tecnologia já estabelecida? Aconteceu um aumento aí. Houve um aperfeiçoamento dessa tecnologia de corte manual e passou para essa curva verde. Então é como você deslocasse a curva S um pouquinho mais para cima. E aí você conseguiu adiar o ponto de ruptura. O ponto de ruptura agora, a tecnologia nova, ela só passou a ficar competitiva no tempo T3. Então você acabou dando uma sobrevida à tecnologia antiga. É importante que a tecnologia de gelo, a inovação, que é essa curva vermelha,
ela não veio dos grandes fabricantes de gelo, de Boston, da Louisiana, essas empresas aí, Knickerbocker, Ice Company, não veio de nenhuma dessas empresas, veio de outras empresas. O último bloco de gelo foi colhido no lago Rockland em 1924 e a Knickerbocker Ice Company faliu logo depois. Então você veja que a nova tecnologia foi por outsiders, né? Gente que estava fora daquele mercado. Agora analisando um outro setor, o setor de câmeras fotográficas, né? Em 1874, o George Eastman ele estava querendo aperfeiçoar o processo dos daguerreótipos, né, de fotografia, que o processo antigo ele exigia que você preparasse o filme e tirasse foto logo em seguida. Então você não tinha muito tempo para tirar foto. Você preparava a foto e já tinha que bater a foto logo em seguida. E exigia muita perícia do fotógrafo. Não era qualquer um que batia a foto. Então ele conseguiu desenvolver uma emulsão de gelatina de brometo que permitia uma chapa fotográfica seca e não úmida. Então aquele problema de ter que bater a foto de imediato já não tinha mais. E era muito mais simples bater a foto. Então você começou a ter uma nova tecnologia de máquinas fotográficas agora. O desenvolvimento do filme fotográfico flexível e transparente era o objetivo de muitos experimentadores. A chapa inicial lá do Eastman ainda era uma chapa rígida, né? Foram feitas diversas tentativas de filme, sem sucesso, até que em 1880 o Eastman ele introduziu um rolo que permitia ter uma chapa de filme maleável. Em 1889, o Eastman e o Reichenbach pediram patente para um novo tipo de filme. Isso gerou litígio entre eles, entre as patentes de um com de outro. E junto com mais um outro, com Hannibal Goodwin, que também alegou que teria sido inventara antes. Esse era um filme que permitia ficar bobinado, numa bobina. Isso apareceu então na Kodak em 1888. Então essa propaganda de cima, a propaganda da Kodak, né, que ele diz assim, você aperta o botão e nós fazemos o resto. Então essa nova tecnologia começou a surgir e a Kodak ganhou então 90% do mercado de filmes de celuloide eram fabricados pela Kodak. E esse padrão de 35 milímetros acabou virando um padrão de mercado, até esse rolo mais recente aí. A inovação do celuloide veio pela própria Kodak. É interessante que é uma invenção. O celuloide foi uma invenção de ruptura em relação à primeira máquina da Kodak, mas foi feito pela própria Kodak. E o Otterbeck ele chega a essa conclusão, por quê? Porque neste caso, a invenção de ruptura, ela aproveita as competências da primeira tecnologia. A primeira tecnologia de filme seco da Kodak, ela teve agora que mudar o material da emulsão, mas continuava sendo seco. Então as competências se aproveitam. É diferente da máquina de escrever. Da máquina de escrever, eu não tinha competência para a primeira máquina. É uma ruptura muito mais acentuada. Então teve que ser feito por outras empresas, né? O exemplo na área de produtos também, de fotográficos, você tem as câmeras CCD, que foi a ruptura logo em seguida, né? Que são as câmeras eletrônicas, que não usam filme. Ela foi feita, não foi pela Kodak, foi feito pela Sony, uma outra empresa, não atuava na área de câmeras fotográficas. Então ele mostra essa história da trajetória tecnológica como uma história de avanços e recuos. Aí ele lembra desse jogo daí que ele cita, né?
que é um jogo de casas, que você vai pulando casas, e às vezes você pula 10 casas, volte 3 casas. A imagem da tecnologia ela é um pouco isso. Você chega numa invenção, você consegue pular 10 casas. E de repente você está bem estabelecido lá no negócio, de repente vem alguém e ultrapassa você, é como se você pulasse algumas casas para trás. Então ele faz essa associação. Então ele lembra que, por exemplo, algumas empresas demoram muito a reagir às inovações. A IBM, por exemplo, levou 11 anos para fazer o seu primeiro mini computador, coisa que a Digital já havia feito, né? A Apple lançou um computador dele, só depois de 4 anos surgiu o IBM PC. A Toshiba lançou seu laptop, só depois de 5 anos a IBM lançou o seu laptop. A Sun lançou a sua estação de computador, RISC, arquitetura RISC, e a IBM levou 3 anos para lançar. Então, existe uma certa letargia das grandes empresas em acompanhar as inovações. Esse exemplo, essa metáfora, né, uma metáfora da Índia, uma história da Índia, né, que mostra a história dos cegos e do elefante. Então você tem aí 5 cegos aí, né, e pedem para descrever um elefante. Cada um só analisa uma determinada parte. Então um analisa a tromba, acha que todo o resto é tromba. Outro analisa o rabo, acha que todo o resto é rabo, entendeu? Você analisa só uma parte do problema e acha que extrapola aquilo, imaginando que tudo vai manter aquele padrão. Isso acontece muito nos estudos de inovação, que o Wetterbeck vai falar. Às vezes a pessoa estuda um determinado modelo, e aí o Wetterbeck começou falando dos tais indústrias assembled, né? As indústrias de produtos que são compostos por várias inovações, como uma máquina de escrever, que é composta de várias peças, um computador ou um sistema de iluminação elétrica, são várias invenções que estão ali. E tem outro tipo de inovação, que é o que eles chamam de non-assembled, né? Que são as inovações que são um produto único, por exemplo, gasolina, rayon e etc. Então, eles têm um padrão diferente. Então, às vezes você analisa um determinado padrão da indústria, acha que aquilo se repete por toda a indústria. Na verdade, não. Você está vendo a perna do elefante. Então, a Sun Microsystem, por exemplo, ela, em 1991, ela lançou suas estações Spark com a tecnologia RISC, né? E ela rompeu com a compatibilidade com os computadores anteriores que ela tinha da CISC. Ela lançou uma linha de tecnologia RISC, sem ter essa compatibilidade. A DEC, por sua vez, ela tinha computadores estabelecidos com a tecnologia CISC, que eram os computadores VAX. Quando ela lançou os computadores RISC dela, que era da nova tecnologia, ela só lançou uma linha de produtos. Ela não abandonou a linha de tecnologia CISC dela. Então, isso é uma decisão que a empresa tem que tomar. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma descontinuidade em relação à minha linha de produtos ou eu vou tentar conciliar uma coisa com outra? É um grande dilema que a empresa acaba tendo. Aqui é um comportamento que o Wetterbeck analisa com relação às rupturas, né, tecnológicas. Se for na área de produtos assembled, né, que é o primeiro gráfico superior à esquerda, né, você vai ver que de cada 15 exemplos, ou 21 exemplos, 15 foram feitos por outsiders, que é o que aparece pela letra A. Tá? Que são os new entrants, que eles chamam aí. Quer dizer, é um outsider, é um cara que está fora do mercado e entra com um produto novo e revolucionário. Então eu tenho de cada 21, 15 foram outsiders. Se eu tenho as inovações de produtos non-assembled, tá? Que é a linha de baixo, substitutes, você já vai ver que eu já não tenho muito new entrant, que é a letra A. Eu tenho muito a letra D, que é de firmas estabelecidas. Então, se eu estou lá no non-assembled,
eu tenho mais firmas estabelecidas já promovendo as inovações, tá? Então, as descontinuidades tecnológicas que destroem competências estabelecidas, por exemplo, no caso de transistor e válvula, eu tinha válvula, aí eu vim com transistor. Geralmente isso vem com nova empresa. É uma nova empresa no mercado. 23 e 29 foram outsiders, foram novas empresas. Agora, se eu tenho uma descontinuidade tecnológica que aumenta a competição estabelecida, a competência estabelecida, tá? É o caso da máquina fotográfica lá da Kodak. Ela já atuava em máquinas fotográficas de filme seco e ela melhorou aquilo colocando a celuloide e permitiu fazer uma bobina. Foi uma inovação que a própria Kodak fez. Então, nas inovações tecnológicas que aproveitam as competências estabelecidas, 10 em cada 17 foram feitas pelos insiders, pela gente que já está estabelecida no mercado. Então você vê que se vai ser nova empresa ou se vai ser quem já está no mercado, isso vai depender do setor tecnológico. Outra observação que ele constata é que descontinuidades tecnológicas em produtos assembled que expandem mercados e destroem competências é onde tem mais chance de um outsider. Então aí tem um paradoxo, né? A Kodak, ela enxergou nas tecnologias de câmeras digitais, que não tem filme como essa daí, uma ameaça, uma coisa que ia quebrar os lucros da empresa com os filmes fotográficos. Por outro lado, essa mesma tecnologia foi vista pela Canon e pela Sony promissora. Mesmo que aquilo no início desse uma margem menor, para a Canon e para a Sony é o suficiente para eu entrar no mercado. Essa margem pequena para uma empresa estabelecida como a Kodak não era negócio fazer. Então isso acaba favorecendo os novos entrantes, tá? Para essas tecnologias de ruptura. Esse é o dilema da inovação que o Chris Christensen vai estar falando e tem um vídeo falando sobre isso. Então esse é um paradoxo, né, que o Utterback fala, né? O mais clássico é o do modelo T, do Ford. Ele fez uma linha de produção em que você tinha todos os carros eram pretos, para você conseguir fazer aquilo em grande escala. Só que aí você prendeu esse processo, os concorrentes começaram a lançar produtos com carros com outras cores e começaram a ganhar mercado. E a Ford só mudou para um modelo com mais cores, né, em 1926. Demorou muito para ela adotar isso em mais escala. Quer dizer, a mesma pessoa que é um inovador, ela pode ser um conservador. Muito obrigado, então.